Olá, meus queridos. Olha nós aqui de novo. Vamos falar um pouco hoje sobre os primeiros habitantes das terras que hoje é o nosso país. Falar um pouquinho sobre o encontro dos povos indígenas com os portugueses, com os navegantes portugueses que chegaram ao país para explorar essas terras. Então é o encontro entre portugueses e indígenas, entre povos brancos e povos de peles avermelhadas. Vamos lá? Encontro com os indígenas. A expedição comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral do território brasileiro no dia 22 de abril de 1500. Os portugueses, ao chegarem a essas terras, estabeleceram os primeiros contatos com os povos indígenas. Como você imagina o encontro entre estes povos diferentes, povos tão diferentes? Chega ao Brasil, chega às terras, as novas terras, Pedro Álvares Cabral junto com suas esquadras, com portugueses, e quando chegam ao Brasil encontram os seus habitantes, os indígenas. Como você imagina este encontro? Povos de línguas diferentes, de costumes diferentes, de fisionomia, de culturas diferentes. Para saber um pouco mais sobre esse encontro, é importante conhecermos o que foi registrado sobre ele naquela época. O texto que você vai ler a seguir é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição de Cabral ao rei de Portugal, Dom Manuel. Nessa fonte histórica, Pedro Vaz de Caminha descreve os primeiros contatos entre indígenas e portugueses. Nas esquadras, nas expedições, ia um escrivão, que era a pessoa que ia fazendo os relatórios de viagem, os relatórios, os diários de bordo. Era o escrivão que escrevia, que contava em narrativas o que eles iam encontrando, o que eles iam passando, o que iam vivendo. Na esquadra de Cabral, o escrivão era Pero Vaz de Caminha. E aí ele escreve, nós vamos ler agora um trecho da carta, o que ele escreve para Dom Manuel, que na época era o rei de Portugal. A pele deles é parda, meio avermelhada. Eles têm bons rostos e narizes, e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra seus corpos, e não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas, e são tão inocentes nisso como ao mostrar o corpo. O que nós vemos aqui? Nós vemos Pero Vaz de Caminha descrevendo este primeiro encontro, a primeira impressão que eles tiveram dos índios. A primeira impressão é o que nós vemos. Então, a primeira coisa que ele vê é que a pele é diferente, a pele é parda e meio avermelhada. E o que torna mais diferente esse encontro, que os tornam diferentes, são os costumes. Os índios andavam nus, mas era costume. Eles não tinham vergonha. Aquilo não era uma vergonha. O que para os portugueses era uma vergonha, porque eles andavam vestidos. Com base na leitura do trecho de Pero Vaz de Caminha, que diferença podem ser notadas entre a cultura indígena e a cultura portuguesa? Cultura. Então não é a pele, a cor da pele que é diferente, mas a cultura, é o costume. Os índios andavam nus, e andavam nus naturalmente, porque era costume, era da cultura indígena, enquanto que os portugueses andavam muito bem vestidos. Após a leitura deste trecho, sua visão sobre o encontro entre portugueses e indígenas mudou? Quando a gente fala sobre o encontro dos portugueses e indígenas, a gente imagina assim, aquele floreio, Os portugueses chegando, os índios admirando aquele povo, mas a gente vê que a partir da leitura desse trecho da carta, a gente percebe o estranhamento de cultura, estranhamento de língua, estranhamento de todos os costumes entre esses dois povos. Então vamos continuar falando um pouco mais
sobre os primeiros habitantes do território. Vamos falar sobre os índios do Brasil. Você conhece algum povo indígena que habita o Brasil atualmente? Mais de 240 povos indígenas vivem em nosso país nos dias atuais. Eles apresentam muitas semelhanças, mas também várias diferenças entre si. Assim, cada povo possui sua própria cultura, ou seja, seu modo de vida, língua, crenças e rituais. Ou seja, os povos indígenas têm semelhanças, mas cada povo, cada ramificação desses povos tem crenças, modo de vida, língua, rituais diferentes. Vamos ver alguns exemplos? Indígena Caiapó, em Cuiabá, Mato Grosso. Indígena Bororó, em General Carneiro, Mato Grosso. Indígena Cadivel, em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Nota-se que são todos três da mesma região centro-oeste, mas você vê diferenças no modo de pintar, no modo de vestir, que não é vestimenta, né? No modo de se portar. Então você nota a diferença, mesmo sendo de uma mesma região, mas são índios de povos diferentes, são indígenas de povos, não, são povos indígenas diferentes. Continuando, nós temos o indígena Yanomami em São João da Cachoeira, no Amazonas. Totalmente diferente dos outros três cá também, de outra região, né? Os indígenas que vivem atualmente no Brasil são descendentes dos povos que viviam aqui no século XV, quando os portugueses chegaram. Ou seja, quando os portugueses chegaram, encontraram povos indígenas no Brasil. Os que existem hoje são descendentes destes povos do século XV, quando os portugueses chegaram ao nosso país. Naquela época havia aproximadamente 1.000 povos e entre 2 e 4 milhões de indígenas. Ou seja, 2 e 4 milhões de indígenas habitando o território naquela época. E hoje nós temos mais ou menos 240 povos indígenas, né? Naquela época tinha mais ou menos aproximadamente 1.000 povos e hoje 240 povos. Vamos falar um pouquinho sobre as sociedades, como viviam os indígenas, como vivem os indígenas em sociedade, como é dividida essa sociedade. Será que é parecida com a nossa? Assim como nos dias atuais do século XV, as comunidades indígenas não estavam organizadas em torno de governos centralizados. Em geral, as decisões eram tomadas por lideranças que procuravam ouvir os demais membros da comunidade, ou seja, cada povo tinha suas lideranças e essa liderança procurava ouvir todos para tomar as suas decisões, né? Ouviam os membros da comunidade. Grande parte do tempo dos indígenas era dedicada a atividades para obter alimentos. Geralmente, mulheres e homens realizavam trabalhos diferentes, mas complementares, ou seja, os trabalhos dos homens indígenas eram diferentes das mulheres, só que um complementava o outro. As mulheres costumavam fazer tarefas como plantar e colher alimentos, coletar certos tipos de frutos, cozinhar e cuidar das crianças. Os homens preparavam o terreno para o plantio, caçavam e pescavam. Aí nós estamos vendo uma foto de um indígena pescando no Mato Grosso. A oralidade, o que eles falavam, e a educação indígena, como era feita. A oralidade teve grande importância para as culturas indígenas e atualmente ainda é fundamental para esses povos. Utilizando a linguagem falada, os povos indígenas transmitiam seus conhecimentos entre diferentes gerações por meio de canções ou narrativas de histórias tradicionais. Muitas dessas histórias davam sentido à vida desses povos, explicando a origem do mundo e dos seres vivos segundo sua tradição. Ou seja, a oralidade era muito importante, pois era através da língua falada que os indígenas iam transmitindo os seus conhecimentos. E esses conhecimentos eram passados de geração a geração. Ou seja, os conhecimentos, os costumes, o que eles faziam,
Eles contavam histórias para falar sobre os povos, sobre os seus descendentes, sobre a origem deles. Geralmente, os membros mais idosos das comunidades eram os responsáveis por narrar essas histórias, transmitindo os valores de sua cultura aos membros mais jovens. Então, os mais velhos, os idosos, eram eles que transmitiam os valores, eram eles responsáveis por transmitir a cultura para os mais jovens, eram os responsáveis de ensinar os mais jovens. Um pouco diferente da nossa cultura hoje, né? Do que vemos hoje a nossa sociedade. Muitas vezes, claro que nós não podemos generalizar nem todas as famílias, mas muitas vezes aos idosos não são dados ouvidos, né? Não se dá tanta importância mais ao que os idosos falam. E são os detentores da sabedoria, pois já viveram muito e têm muito a nos ensinar. Então, na cultura indígenas, esses idosos eram os idosos que transmitiam conhecimento. Eram eles os detentores do conhecimento. Ficava encarregado deles de transmitir a cultura aos membros mais jovens. Nós estamos vendo aí uma senhora, uma mulher caipó, fazendo pinturas tradicionais do corpo de sua filha, ou seja, a filha está aprendendo a cultura com a mãe. A percepção da passagem do tempo. A percepção da passagem do tempo entre os povos indígenas estava relacionada ao contato com a natureza. A observação dos astros, como as constelações, o Sol e a Lua, e dos ciclos naturais, como os períodos de cheia dos rios, as estações do ano e os períodos de reprodução dos peixes, possibilitou aos indígenas o desenvolvimento de calendários. Dessa maneira, eles podiam se organizar e saber quais atividades deveriam desenvolver em cada período do ano, como pescar, preparar o solo, plantar e colher. O conhecimento entre os ciclos anuais e a melhor época para desenvolver cada atividade era transmitido oralmente pelos membros mais velhos da comunidade aos mais jovens durante as atividades cotidianas. Além da transmissão oral, alguns povos indígenas desenvolveram maneiras de representar seus calendários por meio de imagens. Atualmente, muitos povos se orientam tanto por calendários próprios quanto pelo calendário gregoriano, utilizado na maioria dos países. O que nós vemos aqui? O contato dos indígenas com a natureza. Então, eles estavam o tempo todo em contato com a natureza. Então, eles percebiam os ciclos naturais. Eles sabiam quando a lua estava cheia, o que iria acontecer com as águas. Eles sabiam a época de reprodução dos peixes. Por quê? Porque eles viviam na natureza. Além de viver na natureza, era da natureza que eles retiravam o que comer através da pesca, através do solo, né? Plantavam, colhiam, então eles conheciam, eles cuidavam também. Quando os portugueses chegam ao Brasil, mesmo com 2 a 4 milhões de povos de indígenas no Brasil, não existia desmatamento. E os índios retiravam da natureza, das florestas, dos rios, o que comer. Então, eles viviam da natureza, mas eles cuidavam. E aqui nesse texto, mais uma vez, mostra a importância dos mais velhos para a cultura indígena, para os povos indígenas. Era os mais velhos o papel de ensinar, de transmitir o conhecimento, totalmente diferente do que nós vemos hoje, muitas vezes na nossa sociedade, quando dizemos que o idoso, o velho, já não sabe mais de nada, né? Então, nos povos indígenas, quem sabe são os mais velhos, principalmente porque já viveram mais, tiveram mais contato com a natureza.
passaram por mais experiências, então tinham o que ensinar. E aí nós vemos uma imagem de um senhor, um índio mais velho, observando os astros e transmitindo conhecimento às crianças. Então, as crianças indígenas, elas estavam sempre procurando os mais velhos da comunidade indígena para obter conhecimento, para saber das coisas. Após a leitura e explicação do conteúdo, espero que tenham aprendido e entendido um pouco mais sobre os indígenas no território brasileiro. Sendo assim, vocês vão ler a atividade da página 279 e 280 e responder com atenção, com base no que foi falado, no que foi lido, no que foi estudado e em tudo que você sabe sobre os indígenas no Brasil, os primeiros habitantes do Brasil. Após responder essa atividade, posteriormente faremos a correção em uma outra data. Beijos no coração.